A lateral esquerda do Fluminense é um problema há muito tempo, acho que todo mundo sabe disso, nenhum tricolor vai discordar, mas segundo essa informação que saiu ontem à noite, o Fluminense está aí com mais uma opção para a posição, porque tem um lateral esquerdo que meteu gol no Fluminense, por sinal, sendo oferecido ao clube. A gente nesse vídeo aqui vai debater, será que seria uma boa contratação? Vale a pena? Quais são os custos envolvidos? Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo aqui, trazer alguns números do atleta para conversar. E outra crítica que a torcida do Fluminense faz muito, né? É sobre os goleiros, né? E o Fluminense conseguiu uma contratação que, ao meu ver, é muito boa, muito interessante para resolver esse problema. A gente também vai comentar tudo isso ao longo desse vídeo aqui. Então já convido você a ficar comigo até o final, a deixar o like aqui embaixo do vídeo para dar uma moral para a gente, para ajudar a gente a crescer, ajudar o nosso conteúdo a alcançar mais tricolores ao redor do mundo e a gente ter aí mais força para continuar trazendo as principais notícias, análises, debates, lives, tudo o que for relevante sobre o Fluminense para você, tricolor. Então vamos lá, galera, começando aqui, né, com a primeira notícia, que é a notícia referente à lateral esquerda. Saiu, né, a informação original, se eu não me engano, é do Bola VIP, mas eu vi lá no Explosão Tricolor, né, que eles cliparam essa informação de que o lateral esquerdo Jefferson, do Atlético Goianiense, foi oferecido ao Fluminense. E aí a maior parte da galera pode, a primeiro momento, falar, caraca, quem é Jefferson, né? Não é um lateral que a gente ouviu falar tanto ao longo do Campeonato Brasileiro. Até no próprio Atlético Goianiense tivemos outros jogadores com mais destaque, o Marlon Freitas, né, que passou aqui pelo Fluminense, que fechou com o Botafogo, o Wellington Rato, atacante, que também meteu gol no Fluminense, por sinal, né? Que parece que está indo para o São Paulo, se eu não me engano, o próprio Baralhas, volante, mas surge aí como oferecido ao Fluminense o lateral esquerdo Jefferson. Vamos enfatizar aqui a palavra oferecido. Isso não significa que o Fluminense tem interesse nele, não, tá? Foi o empresário do jogador que chegou, enfim, comunicou ao Fluminense: olha, tem um jogador aqui, lateral esquerdo, sei que vocês precisam, está disponível. Se vocês tiverem interesse, vamos conversar. E aí o Fluminense vai avaliar. Pode contratar? Pode, né? A gente já viu vários casos aí de jogadores que foram oferecidos ao Fluminense, o Fluminense gostou, aprovou o nome e acabou contratando. Mas é importante frisar isso, né? Não é o Fluminense indo atrás do Jefferson, é basicamente o empresário do Jefferson oferecendo ele ao Fluminense. Isso também não precisa significar nada de ruim. Tem jogador que é bom, que é oferecido, e enfim, isso aí faz parte do jogo, faz parte do cenário do mundo do futebol. Agora, a questão é, o Jefferson seria um bom reforço para o Fluminense? Vale a pena o Fluminense ir atrás? Vale a pena o Fluminense se interessar por esse lateral esquerdo? Vou botar aqui na tela alguns números do atleta no Brasileirão 2022 para a gente debater, beleza? Tá aí na tela, ó, Jefferson, 25 anos no Brasileirão de 2022, fez 33 jogos, 27 como titular, meteu um gol, deu 2 assistências, criou 3 grandes chances e tem uma média de 0,7 interceptações por jogo e 1,1 desarmes por jogo. Curiosamente, né, ele tem 3 participações em gol no Brasileirão. Um gol, vocês vão lembrar, Fluminense e Atlético Goianiense no Maracanã, 2-0 Atlético Goianiense. Ele faz um belo gol, bate de fora da área, faz um belo gol. E dessas 2 assistências, uma delas é no 3-2 do Atlético Goianiense contra o Fluminense no segundo turno do Brasileirão. Uma das assistências é essa do Jefferson. Enfim, né? Curioso, o cara tem 3 participações em gol e 2 são contra o Fluminense, né? Parece muito aquele cenário que a gente vê muito acontecer, né? O próprio John Arias, né, que é um destaque do Fluminense, até me sinto confortável em citar, né? Porque é um cara que está se destacando. Não parece que a gente está pegando aí as coisas que dão errado para criticar. Mas o John Arias, a gente sabe, né? Aparece no Fluminense porque jogou contra a gente, né? O modus operandi de contratação do Fluminense. Jogou contra o Fluminense, se destacou, aí o Fluminense vai atrás. Pineda jogou contra o Fluminense e veio, John Arias jogou contra o Fluminense e veio. Geralmente é assim que funciona, né? O Fluminense vai atrás de jogadores que já passaram por aqui. Passaram por aqui não, mas que jogaram contra o Fluminense e tiveram destaque. É o caso do Jefferson, que fez gol, né? Fez gol e deu assistência contra o Fluminense. 2 das 3 participações em gol dele no Campeonato Brasileiro foram contra o Fluminense, né? Enfim, essa é a ironia. Claro,
quem foi um empresário que ofereceu, mas provavelmente já ofereceu sabendo, né, nesse modus operandi do Fluminense, sabe que o Fluminense tem tendência, né, a fazer contratações desse tipo. Mas voltando aqui para os números, né, os números defensivos dele não me enchem os olhos, não, tá? 0,7 interceptações por jogo e 1,1 desarme por jogo são números assim, ok. Tá ali mais ou menos na média do campeonato. Gabriel Suaço, por exemplo, que é o outro jogador que o Fluminense está querendo para a posição, tem mais que o dobro disso de desarmes por jogo. Claro, ele joga numa outra competição, campeonato chileno, mas assim, só a texto de comparação. Agora, o Jefferson, cara, eu não vi nada de grande destaque nele no Brasileirão que justificaria uma contratação do Fluminense. Beleza? Ele tem contrato com o Atlético Goianiense até o fim de 2023. Então, assim, também tem que ver essa situação, porque não é um jogador em fim de contrato, um jogador livre no mercado. O Fluminense vai ter que negociar lá com o Dragão do Centro-Oeste para conseguir o jogador, caso se interesse. Então, assim, não me enche os olhos. Acho que existem opções melhores no mercado, mas tá aí, o jogador foi oferecido, né? A gente precisa fazer esse registro aí. Eu acho que tem opções melhores no mercado ainda, né? Mesmo a gente falando aqui direto, né? Os principais jogadores saíram do Fluminense, não, né? Mas já fecharam com seus clubes. Capixaba para o Bragantino, Grêmio pegando o Reinaldo, Bidu indo para o Corinthians. Mas mesmo assim, eu acho que existem opções melhores do que o Jefferson. A gente trouxe já em vídeo aqui o Jamerson, lateral esquerdo do Guarani. Se for para pegar um jogador que está em contrato com o seu clube, você vai provavelmente ter que pagar algum valor, vale muito mais apostar no Jamerson, que foi o líder de assistências da Série B, deu acho que 7 assistências em 19 jogos disputados, assim, um número realmente muito absurdo desse lateral esquerdo do Guarani, de 24 anos, se eu não me engano. Mas é isso. O Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Goianiense, foi oferecido ao Fluminense. A gente vai aguardar esse nos próximos capítulos aí para ver se o Fluminense vai se interessar ou não por essa contratação desse lateral esquerdo. Agora, fato é que o Fluminense acertou uma contratação muito importante que já foi muito pedida pela diretoria. Como eu falei lá no começo, né, a questão dos goleiros do Fluminense é uma preocupação, né? A gente vê Marcos Felipe com dificuldade de pegar pênalti, o Fábio também oscila, antes dele, né, goleiros de qualidade mais duvidosa, vamos colocar assim, na meta do Fluminense, sem conseguir render tudo que podem, e muita gente acredita, né, essa dificuldade que o Fluminense tem já há alguns anos com goleiros, ao preparador de goleiros, né? O pessoal bota na conta do André Carvalho aí, diz que o trabalho dele é ruim, enfim. Eu não me sinto confortável para avaliar o trabalho. Eu não conheço metodologia a fundo, não vejo os treinos. Então, assim, eu não me sinto confortável para falar, caramba, o trabalho do André Carvalho é ruim. Eu não me sinto confortável para isso, mas fato é, muita gente, muito tricolor, muito torcedor, critica o André Carvalho. E aí tem um preparador de goleiro que estava livre no mercado, que é o Flávio Tênis, ex-Botafogo. Muita gente diz que é o melhor profissional do mercado, é um goleiro um preparador de goleiros, né? Que já fez o Sidão, lembra do Sidão? Que depois foi, pô, coitado, humilhado em rede nacional, jogou no Vasco, foi muito mal, jogou no Goiás, foi mal, jogou no São Paulo, foi mal. Então, pois é, o Sidão passou pelo Botafogo e foi destaque. Foi um dos principais goleiros aí do Brasil na sua época. Você tem o Jefferson pegando a seleção brasileira com o Botafogo, Gatito Fernandes, enfim, vários jogadores aí da posição de qualidade no Botafogo. Coincidência ou não, né? É o Flávio Tênis, o preparador. Ou era, né? Porque o Flávio Tênis saiu do Botafogo. E a notícia boa, né? É que, de acordo com o Vitor Lessa, o Fluminense acertou a contratação dele, tá? O Flávio Tênis será preparador de goleiros do Fluminense. O Vitor Lessa traz aqui pra gente que ele saiu do Botafogo em abril e está chegando para coordenar toda a preparação de goleiro do futebol profissional e também de Xerém. Abrindo aspas aqui para o Vitor Lessa, a ideia é ter uma identidade única de formação de goleiros. O Flávio Tênis, cara, é um profissional muito renomado no mercado, tá? Isso aí, enfim, já falei aqui. Ele tem, eu nem lembrava disso, tá? Mas ele tem passagem pelo Cruzeiro lá atrás. Se o Cruzeiro lá atrás, por exemplo, o Fábio, já chegou a jogar em seleção brasileira, foi muito menos convocado do que merecia, ao meu ver, tá? Mas já foi convocado para a seleção brasileira, isso tem dedo do Flávio Tênis. O Gomes, lembra do Gomes, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira várias vezes lá atrás? Também, Flávio Tênis preparou ele lá no Cruzeiro. Você tem o Jefferson, do Botafogo, enfim, que dispensa comentários. O Júlio César, né? Goleiro do 7-1 do Flamengo,
também trabalhou com o Flávio Tênis para chegar à seleção brasileira. Então, assim, é um profissional muito referendado. O Vitor Lessa traz essa informação, em parceria com o Christian Baeta, de que o André Carvalho vai seguir sendo o responsável pela preparação de goleiros do time profissional. Mas agora tem o Flávio Tênis também para a função. Vai dar certo ou não? Não sei. Mas o que o Flávio Tênis é um dos principais nomes, tá, de preparadores de goleiro do mercado, isso ele é. Então, uma contratação que eu vejo muito boa do Fluminense, no caminho certo. Trazer um Flávio Tênis para a preparação de goleiro, para ser esse coordenador aí, tanto do futebol profissional quanto de Xerém, pode ajudar e muito. A gente critica aqui, né, que Xerém não é muito formadora de defensores como um todo, né, e goleiros. O principal goleiro formado em Xerém é o Marcos Felipe, que a gente faz inúmeras críticas. Então, assim, fora ele foi o Fernando Henrique. Você tem o Flávio Tênis ali para trabalhar não só com o profissional, mas com a base também, pode elevar muito esse nível de preparação de goleiros no Fluminense, pode melhorar muito o nível de goleiros no Fluminense. Então, assim, vejo como uma contratação muito boa, um movimento muito acertado do Fluminense no mercado. Vamos torcer para correr tudo da melhor maneira possível. O Fluminense ainda não anunciou oficialmente, mas a informação do Vitor Lessa, em parceria com o Christian Baeta, é de que o clube acertou a contratação do preparador Flávio Tênis, ex-Botafogo do Rio de Janeiro. Notícia excelente, ao meu ver. E melhor do que isso, meus amigos, só os produtos do Fluminense com desconto lá na Centauro. Você vai encontrar a nossa vitrine tanto na descrição quanto no link fixado. Corre lá porque tem muita coisa maneira, você não vai dar mole. Com o cupom Central10 você ainda pega 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, tá? Não precisa ser necessariamente os produtos da nossa vitrine. Você às vezes quer comprar alguma coisa da nossa vitrine, mas também quer comprar, por exemplo, sei lá, um tênis de corrida. Se ele for vendido e entregue pela Centauro, você também pega 10% de desconto com o cupom Central10. Então não marca bobeira, dá uma olhadinha lá, valeu? E é isso. Agora eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.